tarde. Inflação, desemprego, juros altos. 2015 foi um ano marcante. As crises política e econômica trouxeram insegurança em relação ao futuro. E você? O que espera de 2016? Eita. Você vai lembrar do quê? Um ano muito ruim na economia, que bastante problema assim, financeiro e política com muito roubo também. Neste ano, o fantasma da inflação voltou com toda a força. O ano foi de cortes no orçamento das famílias, que também tiveram que lidar com o alto índice de desemprego. O ajuste fiscal do governo federal dividiu o Congresso Nacional e a população. A saída do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, deixou todo mundo com uma interrogação em relação ao futuro. Tá tudo incerto, né? Não tem nada certo em relação a nenhuma categoria, seja emprego, educação, saúde, tudo está incerto. Dos desastres que abalaram o mundo e o país, a enxurrada de lama tóxica que destruiu a cidade de Mariana, em Minas Gerais, e os atentados de Paris foram os mais marcantes para muita gente. Eu acho que a gente tem que se preocupar aqui primeiro, para depois se preocupar com Paris, até porque o resto do mundo também acontece um monte de tragédia e ninguém liga, mas porque não é cartão postal, né? Na política, posições contra e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff dividiram famílias, como a dessas pernambucanas. A mãe é a favor, já a filha... O Brasil cresceu muito e o pessoal fica falando tirar Dilma, mas ela foi eleita pelo voto do povo, não tem nada de ter impeachment nem nada. E o que falar de políticos polêmicos como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Acho que o caso do Cunha, um pouco dessa movimentação, ainda que esteja equivocada, do impeachment, foi algo positivo, pelo menos demonstra que saiu do vem pra rua e fomos fazer algo dentro do Congresso mesmo. Eu normalmente sou otimista, mas infelizmente dessa vez eu sou obrigado a dar o braço a torcer. Eu estou muito pessimista sobre o próximo ano. Para o Brasil entrar no ritmo em 2016, vai precisar da criatividade de pessoas como este músico de rua, que montou o saxofone com peças recicladas. O Brasil tem muito para melhorar, o que falta é amor mesmo pelo Brasil, patriotismo, acho um pouco. E o país também vai precisar de uma boa dose de otimismo. E bota otimismo nisso. Ser pessimista não dá, tem que ser otimista sempre, dá para melhorar, vai melhorar. Para falar sobre as perspectivas para o Brasil neste ano, recebemos Fábio Galo, professor de finanças da FGV e da PUC São Paulo, e também Rafael Cortez, cientista político da Tendências Consultoria. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook, facebook.com/jornalismo TV Cultura, usando a hashtag JCDebate, e também pelo Twitter, jornal_cultura. Os endereços estão aparecendo aí na sua tela. Boa tarde, voltando aqui, vocês estão estreando aqui com a gente a temporada 2016 do JC Debate, voltando ao vivo hoje, né, para falar desse ano. Mas antes, assim, pensando em perguntar para vocês o que devemos deixar para trás de 2015. Talvez tudo. A primeira resposta que me veio à cabeça é deixar tudo para trás, porque a gente tem um país maravilhoso que está desconstruindo. Nós estamos desconstruindo o país totalmente. Nós temos todas as condições para ser uma nação extremamente boa para todo cidadão. E no fim nós estamos largando tudo isso para trás, né? E então me vem à cabeça justamente isso. O que nós devíamos deixar é esquecer um pouco tudo o que está acontecendo na medida do possível, né? Esse meu esquecimento quer dizer darmos um passo à frente e procurarmos e entendermos que a solução está nas nossas mãos. E é isso que nós temos que pensar. Rafael. Olha, eu acho que se a gente tiver que resumir em um termo o 2015, né, e aí os desafios para a gente pensar 2016, eu diria que o problema é confiança. Acho que se traduz na palavra confiança, seja confiança dos cidadãos em relação ao mundo político, seja uma confiança dentro do mundo econômico para que a gente consiga superar esse obstáculo que hoje ele tem duas dimensões, a dimensão política, ou seja, o governo não consegue resolver os dilemas do crescimento econômico, e na esfera econômica fica todo mundo inseguro, incerto, não sabe o que vai fazer sobre 2016. Se você junta essas duas questões, sugere aí que a gente tem bastante trabalho para superar, mas acho que a questão da confiança vai ser fundamental ao longo do ano. E como resgatar, né? Nós fizemos no ano passado, ao longo do ano aqui no JC Debate, vários programas, né? Como sair da crise, a questão da reforma política, e a gente tem a impressão, isso já tem aí um ano dessa mesma discussão e nada andou.
professor? Olha, é muito difícil falar, porque quando o Rafael falou, realmente eu concordo. Nós estamos amarrados na economia por uma situação política. E não é diferente, nós somos... a questão social ela é intrincada entre a questão econômica, social, política, né? Tudo isso é intrincado. E a gente tem que, resgatar vai depender um pouco, obviamente, da ação política, e está muito difícil disso ser startado, ou seja, começar esse movimento, mas depende sim do cidadão, na minha opinião. Ou seja, nós temos que começar a ver que nós podemos fazer algo. Não depende só de ficar olhando a televisão e ficar criticando o político e dizer que o político é... Como? Fazer por ação efetiva. O que eu estou dizendo? Primeiro você votar direito. Por favor, não estou aqui entrando se deve votar em A, B ou C. Esse ano temos eleições, Nós temos eleições, então você tem que pensar o que você vai fazer com o seu voto, primeira coisa. E começar a ação no sentido, até usando daquele exemplo do rapaz ali do saxofone, usando de criatividade, buscando alternativas, saindo da situação confortável, por exemplo, de estar só no emprego e ficou desempregado e ficar esperando o outro. Sim. Por favor, não estou dizendo que é fácil para ninguém isso, mas sair da situação de conforto e procurar agir, porque senão nós vamos ficar parados. Porque a pior coisa que tem é vermos que está tudo ruim e acharmos que essa é a situação e não fazemos nada para resolvê-la. Agora, como você disseram, tem a questão política, tem a situação econômica. Agora, é necessário resolver primeiro esse ambiente político para depois dar um passo na questão da economia, para melhorar a economia, Rafael? São fenômenos... É imprescindível que se resolva a política? Acho que é fundamental. Acho assim, olhando do ponto de vista do mundo político, até em relação à matéria que cita a questão do impeachment como um dos temas que marcou o debate de 2015, é fundamental a superação dessa agenda, né? Porque o impeachment, o que ele significa? Ele significa que não há uma confiança entre quem vai tomar a decisão que vai afetar a vida cotidiana do cidadão sobre o futuro e sobre as regras básicas de convivência no âmbito político. Então, acho que o primeiro ponto é superar o impeachment, e aí, se conseguir o apoio para o impeachment, vai ter a transição de governo, se não ocorrer, vai mesmo com o mandato presidencial da Dilma até 2018. A partir daí, você já tira uma certa nuvem de incerteza sobre o que vai acontecer, né? Da nossa perspectiva, da perspectiva do cidadão, acho que um passo fundamental é buscar o entendimento do que está ocorrendo. Crise é uma janela de oportunidade para que a gente saia melhor. Isso seja individualmente, seja como nação. A resposta para onde a gente vai, acho que vai depender um pouco de como a gente conseguir organizar esse debate que hoje é muito poluído, é muito polarizado. Então, tem posições muito díspares sobre temas como ajuste fiscal, enfim, outras questões. Encontrar um mínimo comum, acho que me parece um bom passo para a gente superar esse processo. Você fala nessa questão de oportunidade, Rafael. Sim, alguns especialistas, claro, nós queremos aqui todos, né, sermos otimistas. Alguns dizem, para esse ano não, mas você acredita em oportunidades que possam ser alcançadas este ano? Olha, 2016 deve ser um ano complicado, tá? A despeito da possibilidade de você ter setores melhores ou piores, mas no âmbito geral deve ser um ano ainda complicado. Agora, 2016 vai fundar o que vai ser 2017 e 2018. Então, a gente tem que começar hoje para preparar um futuro melhor. Então, a gente tem a chance de, se resolvermos alguns dilemas que ficaram em 2015, de que a gente tenha uma transição política e econômica ruim que a gente tem vivido, ela pode ser menor. Se a gente não resolver, a tendência é que a gente volte aqui em programas futuros tratando desse dilema. Isso que eu iria acrescentar. O importante para desatar até o nó da economia é você resolver a questão do impeachment, na minha opinião, e do Congresso, né? Que não é só impeachment, nós temos a questão do presidente da Câmara, né? O Eduardo Cunha. Ou seja, para o empresário, de forma geral, não é que ele vê cenários melhores numa situação ou na outra, com impeachment ou sem impeachment. Mas para ele o importante mesmo é resolver o impasse. Se nós ficarmos amarrados no impasse, sem saber se vai haver impeachment ou sem saber se não vai haver impeachment, é o pior cenário, na minha opinião. Nós temos que, se vai continuar Dilma, que continue de uma vez.
E se vai haver impeachment, que haja de uma vez. Essa indefinição também que acaba aí atravancando. E também a do presidente do Congresso, vou insistir nisso, não é só da presidente da República. Porque sob incerteza ninguém toma decisão, né? Seja a classe política, seja a gente nas nossas tarefas domésticas. E hoje você tem uma incerteza essencial, que é quem de fato vai governar o país durante o período constitucional, o que aí contribui para esse quadro ruim que a gente tem conversado. E olha só, nossa reportagem também foi às ruas aqui de São Paulo, em Campo Grande, também para saber das pessoas, as expectativas para este ano. E o que você espera de 2016? Espero que as coisas mudem, né? Em todos os sentidos. Tirar Dilma daqui, né? Que eu não gosto de Dilma. Acho que os brasileiros estão insatisfeitos, né? Eu espero que as coisas melhorem para todo mundo, né? Mas não vai acontecer, eu não acredito muito nisso. Poderia dar uma reviravolta, né? Vamos dar uma mudada? Acho que se todo mundo fizesse um pouquinho mais, melhoraria. Tá ruim, tá bem ruim. Pelo menos as pessoas consigam viver com um pouco mais de dignidade, assim, na questão financeira. E até essa questão política, a gente não tem dignidade mais nenhuma, né? Espero que o poder seja restituído para a população. A minha expectativa é de que essa guerra política continue. Impeachment, não impeachment, derrubam Cunha, não derrubam Cunha. A minha expectativa para esse ano 2016 é que as coisas melhorem e que o povo tenha um pouquinho mais de tranquilidade para seguir a vida de cada um aí, que está muito difícil. O brasileiro é otimista mesmo nesse sentido, né, professor? E eu sou otimista, o brasileiro é otimista. Eu tenho feito pesquisas, inclusive, com o Índice de Bem-Estar Brasil, né, com o professor Wesley, coordenamos esse índice. E a gente tem notado, todos os nossos resultados são que o brasileiro é otimista. Mas está muito difícil ser otimista. Mas tem algumas coisas positivas que eu gostaria de já começar a lembrar. Eu dei uma resposta inconveniente para você há pouco, quando você falou o que a gente deve esquecer de 2015. Falei tudo. Não é bem isso. Por exemplo, a Operação Lava Jato é um exemplo positivo que o Brasil tem possibilidade de soluções. Ou seja, quando você coloca que o judiciário está agindo de forma e colocando grandes empresários e políticos de altos coturnos, como a gente brinca, né, na cadeia, você começa a ter esperança de que as coisas podem melhorar. Porque nós tínhamos a imagem, pessoas da minha idade sempre admitiram que o Brasil tinha pessoas impunes e acabou. E hoje a gente está vendo que isso já não é mais uma verdade. E isso é algo positivo da nossa sociedade e que nós devemos enfatizar, nós devemos buscar e dar alento às pessoas justamente para buscar essa esperança, né? Agora, este ano nós temos aí pelo menos 2 grandes eventos, né, no país. Temos as Olimpíadas e temos as eleições municipais. A questão, né, especialmente das eleições aí, ela pode trazer algo importante para a gente neste momento? Ela pode, assim, independente do resultado e do processo. Acho que, naturalmente, a eleição sempre gera um certo barulho, enfim, a mobilização social aumenta, mas acho que é importante, as eleições municipais, elas vão ser um termômetro, né? É uma forma da sociedade se manifestar. Se a gente notar pela matéria, um sentimento comum a quase todas as falas foi essa percepção de falta de representação, né? Que é cada vez mais comum no nosso sistema. O processo eleitoral, por mais que olhando individualmente você vai dizer, meu voto não tem o devido peso, mas quando a gente agrega o resultado da eleição, ela pode traduzir um sinal que a sociedade dá para a classe política em relação ao que a gente acha do desempenho dos tomadores de decisão. Então, se o partido A cresce, o partido B diminui, esse jogo é um sinal para que eles possam se ajustar e, a partir daí, a gente possa ter um 2017, 2018 um pouco mais tranquilo e essa percepção de falta de representação, ela pode ser minorizada. Dizer alguma coisa? Eu queria insistir um pouquinho nisso. Eu acho que a gente também, Rafael, não que eu não concordei com você, concordo integralmente com o que você falou, mas eu acho que a gente precisa parar também um pouquinho de pensar, não, olha, 2017 vai melhorar, 2018. Nós temos que pensar na nação, como construir a nossa nação a partir do que nós temos hoje. O cidadão precisa entender nesse ponto e por isso que eu tenho insistido com essa questão da nossa participação. Porque fica muito assim imaterial, na minha opinião, ficar falando, não, nós temos que agir e tal, mas como agir? O que fazer? O que me irrita, e eu tenho falado isso muito constantemente, daquele cara que fica na frente da televisão
olhando a televisão, xingando o político, solta palavrão, sei lá o quê. E esquece que ele não está olhando, na verdade, para uma televisão. Ele não está olhando simplesmente para o outro, ele está olhando para o espelho. Ele está olhando para a sociedade dele e o que ele ajudou a construir. E não adianta nada, depois que ele termina de ver isso, xingar o político, soltar palavrão, sei lá o quê, ele sai na rua, ele para em fila dupla, ele joga pacote de cigarro para fora, ele age da mesma forma. É parado na rua por um policial, ele quer corromper o que a gente fala assim, da corrupção lá como se fosse muito distante das nossas as pequenas coisas. É a nossa ação como sociedade. Não tem como distinguir o político que está lá. Mas o político que está lá, quem colocou? Se passa uma imagem de que há uma separação total. O mundo político é um reflexo de preferências nossas, né? Assim, então, essa visão, eu concordo com o professor, que dá essa percepção de um certo passivo, né? Como se a gente fosse meio passivo, incapaz de mudar a realidade que cerca. Mas, assim, de todo modo, eu acho que o ponto fundamental para a gente evitar essa desesperança que é quase mais comum é começar assumindo que é um processo lento, mas que precisa e é possível mudar. Nada está garantido e está dado que vai ser assim ou assado, faz parte um pouco da nossa tarefa. O que traz também um pouco dessa desesperança é a questão tanto assim do cidadão está procurando emprego e cada vez assim, mais difícil de conseguir, isso é um ponto. A outra questão, o próprio bolso do consumidor aí, que começou esse ano com tantos aumentos aí, da questão, né, os combustíveis, energia, a inflação a 10,67%. Professor, então, assim, trazendo essa conversa para as pessoas que estão nos assistindo aí, para o consumidor, como agir diante de todas essas notícias, né, encontrando todos esses números aí negativos da economia e que tem reflexo direto ali no bolso dele, que ele está sentindo? Tem, a renda caiu, o desemprego aumentou, hoje está mais difícil você ser reconduzido ao emprego, então não tem muita solução. Você tem que agir também com relação a isso. Eu não quero ir muito na minúcia, mas você tem que pegar o seu orçamento e começar a perceber que não dá para gastar o que você gastava antes. Você precisa ser mais organizado com o seu bolso, porque, infelizmente, o que tem subido mais a inflação, o maior reflexo de preços na inflação, são os chamados preços administrados. O que é isso? É energia, como você falou, é combustível, é gás de cozinha. Quer dizer, você vai ter que aprender a lidar com isso até realmente a economia reagir. Porque caindo mais de 3% em 2015, não saiu o número, mas deve ser esse número. Para 2016, a gente não olha nenhum outro número melhor. Nós vamos cair de novo, ou seja, o PIB vai ter um decrescimento do bolo de dinheiro que tem na nação, né? O chamado agregado econômico, o PIB, vai ter inflação acima do teto da meta, que é 6,5%. Não vai bater 10%. Tem gente que fica com essa esperança, não vai bater. Mas espera aí, sabe o que significa uma inflação de 10%, com renda menor, mais desemprego? É um problema para todo mundo e não tem como. Você vai ter que pegar o seu bolso e vai ter que controlar mais. Nós vamos fazer aqui um intervalinho. Continue aqui participando da nossa conversa. Vão aparecer aí agora os endereços na sua tela. Estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre as expectativas do Brasil para 2016. Com a gente, Fábio Galo, professor de Finanças da Fundação Getúlio Vargas e da PUC de São Paulo, e o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. No bloco anterior, nós estávamos falando aqui que as pessoas precisam mesmo enxugar gastos, pisar no freio, não há outra saída. Mas o quanto o governo tem dado exemplo nesse sentido, Rafael? Que a gente ouviu aí, né? Muito, né, na questão de cortar gastos, próprios ministérios e tudo mais. É uma tarefa bastante complexa, né? Se o ajuste fiscal já é difícil na pessoa física e individual, imagina quando a gente trata de um fenômeno complexo como é o processo orçamentário brasileiro. Uma parte que o governo não consegue cortar gastos, ainda que tenha vontade de fazer, porque isso precisaria de mudança constitucional, ter uma dinâmica de gastos obrigatórios, saúde, educação, só para citar nos exemplos mais comuns. Então, há um limite
para fazer esse corte. Por outro lado, tem um risco de o Estado não pode parar. É cada vez mais comum manifestações e sinais de um processo de desgaste da prestação do serviço público, em particular, com maior ênfase na questão da saúde. Então, resolver essa equação não é nada trivial. Em geral, quem paga a conta desse ajuste fiscal são os investimentos. Então, não é por um acaso que os investimentos públicos brasileiros em 2015, na verdade é uma trajetória de maior tempo, mas com destaque para 2015, eles quase pararam. E aí bate naquele primeiro ponto que a gente conversou. Isso prejudica a economia no curto prazo. Então, é uma equação muito complicada. O governo aposta no aumento de receitas tributárias para 2016, em particular a CPMF, e aí, de novo, bate na questão política. Agora, por falar em investimento também, até como o próprio investidor externo olha aqui para nós, professor, teve aí recentemente a revista britânica The Economist dizendo que vai ser um ano desastroso para o Brasil e que só medidas difíceis poderiam colocar o nosso país novamente nos trilhos. Isso é verdade. Que medidas são essas? Olha, deixa eu construir um pouquinho atrás. Primeiro, o que nós estamos vivendo hoje é reflexo do que nós construímos nos últimos anos. Não é uma coisa que, 2015 foi isso e por isso que nós estamos nessa situação. Nós estamos construindo o país há anos dessa maneira. Não estou aqui botando uma visão política, Sim. coisa assim, né? Mas nós estamos construindo dessa forma. Nós construímos a previdência que nós temos, nós construímos o orçamento que nós temos, os gastos públicos que nós temos. E eu evitei nas primeiras falas, né, de colocar a questão no governo, no executivo. Mas existe sim uma crítica, para mim, uma crítica forte contra o governo que ele tem que agir. Porque se depende de medidas constitucionais, depende de mudanças de lei, tem a decisão política a ser tomada nessa hora. E o governo tem que tomar a rédea disso e entender que ele tem que tomar ações agora que realmente reconduzam o país. Quando você falou, nós temos que, o nosso bolso nós temos que ajeitar, mas o governo está dando exemplo. Não está dando exemplo algum. Ele gasta muito mais do que devia e gasta muito mal. Se pelo menos ele gastasse bem o dinheiro que ele aloca, não ficasse inventando PAC que não funciona, etc., nós estaríamos bem melhor nessa hora. E tem sim, nós vamos ter que tomar algumas decisões muito importantes para o país. O que nós queremos fazer, na verdade, com os planos sociais, os gastos sociais, eles não são em relação ao PIB muito grandes, etc. Mas o que nós queremos fazer com isso? O que nós vamos ter que fazer com a Previdência? Não tem como funcionar a Previdência Social que nós temos hoje. Ela está à beira da falência e continuará assim. A população está envelhecendo. Nós estamos vivendo mais tempo aposentados e sem dinheiro. Quer dizer, como que a gente vai resolver tudo isso? Vai ter que mexer, sem dúvida alguma, na questão orçamentária. O governo vai ter que cortar, e não é cortar na periferia. Vou diminuir o Ministério do Turismo. Para com isso. Vai ter que gastar menos e gastar melhor. Vai ter que fazer reforma da Previdência, vai ter que fazer reforma administrativa, vai ter que fazer reforma trabalhista. Isso só para começar uma agenda. Isso depende muito de decisão política. Deixa eu só colocar o comentário aqui do Carlos José dos Santos. Ele diz o seguinte, a promiscuidade reina na política atual, é preciso mais seriedade, mais honestidade, menos corrupção para recuperar a credibilidade do Congresso. Que não é nova, né? Por isso que tem um ponto. Se a gente olha as trajetórias de pesquisa de opinião pública em relação à imagem do Congresso, é uma imagem bastante desgastada. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção? Porque acho que essa constatação, às vezes, ela é inibidora de a gente perceber alguns movimentos positivos do país. A imagem do Congresso é desgastada aqui e qualquer outro lugar do mundo. Você pode pegar qualquer país rico, faz uma pesquisa de opinião pública, o Congresso perde. Perde a presidência, perde o Congresso, que em geral quem tem uma imagem positiva é a igreja, os militares, enfim. Mas em geral essa percepção política é desgastada. Então a gente tem que também tirar um pouco dessa ideia de que com esse Congresso não vai, porque esse é o Congresso que está lá. Não existe outra saída que não passe pelas instituições representativas. Então acho que esse é um ponto importante. E como o professor comentou, a gente tem um conjunto de decisões a tomar, mas todas em uma direção só, me parece.
o Estado brasileiro não consegue mais se financiar com base no aumento de carga tributária. Então, isso vai precisar de uma readequação entre o que a gente consegue produzir e esse financiamento. Porque a economia já não aceita mais, a classe política já não tem legitimidade para demandar mais carga tributária da sociedade, então a gente precisa fazer essa readequação. A questão é, nós vamos fazer agora, né, com essa atual composição do Congresso e do Executivo, ou nós vamos fazer essa transição num período mais longo e vamos aguardar um processo eleitoral de 2018. Então, me parece que é uma questão de timing. Quanto antes a gente conseguir começar a resolver essas questões, mais fácil a gente vai sair da crise. O nosso tempo está acabando, faltou assim, bastante coisa, infelizmente. Algo que faltou dizer, então, professor. Olha, não faltou muito, até para não ser repetitivo, mas eu gostaria de insistir nesse ponto. Nós temos um Estado, e estamos gastando, na verdade, um Estado que não cabe no Estado, né? Ou seja, nós estamos querendo, e o governo, sei lá quem, construiu um Estado que não é compatível. A população não tem mais como financiar esse tipo de coisa. Para isso, nós vamos ter que agir. E aí eu queria, de novo, transformar a coisa de colocar a rédea nas mãos do povo, na mão da população. O senhor citou aí a Lava Jato como um exemplo positivo, né? E o que esperar do desdobramento aí? Eu acho que nós vamos ter resultados positivos. Eu acho que só o fato de ter, como eu disse, grandes empresários na cadeia, passar Natal e Ano Novo preso para político desse porte, que estava acostumado a beber vinho importado, gastar muito dinheiro, ter ótimos hotéis, não sei o que, ela está passando na cela número 6, lá em Curitiba, com um japonês da Federal batendo na porta, que eu acho que é uma boa notícia também, já virou martinha, mas é uma boa notícia, é a gente incentivar esse tipo de coisa, dar apoio para isso e agir realmente no que nós podemos agir, com ações concretas da parte do cidadão e votando corretamente. Rafael. Olha, acho que assim, a crise é uma oportunidade para a gente sair melhor. Não tem nenhum país do mundo que teve, na sua trajetória de desenvolvimento, só um céu de brigadeiro e que não passou por períodos como esse. Quando a gente olha, existe claros sinais de que nós temos instituições sólidas que são capazes de evitar movimentos mais extremos, a lá Venezuela, a lá Argentina. Agora, o que vai sair, né, elas conseguem bloquear alguns erros. O positivo, né, o que vai sair, vai depender desse conjunto de fatores que a gente mencionou, políticos e econômicos, mas a possibilidade existe. Agradeço a participação de vocês aqui hoje. Certamente nós vamos nos encontrar muitas vezes. Com certeza. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Nós voltamos amanhã, 12:30. Boa tarde para você. Até lá.